Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de Sextas Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, como na sexta-feira eu sempre costumo tentar, pelo menos, trazer uma boa história de terror ou uma história de mistério, hoje eu vou trazer a história de Battersea, que ficou conhecida, mas muito conhecida, como o fantasma de Battersea, o poltergeist de Battersea, e até mesmo a garota que decidiu ter um amante fantasma. Sim, essa história aconteceu e agora a BBC fez um podcast que reuniu ali algumas pessoas que tinham coisas a dizer sobre um assunto que aconteceu nos anos 50. Então, a pessoa afetada, inclusive, ela acabou sendo afetada diretamente por 12 anos aí por esse tal poltergeist ou esse fantasma que eles acabaram chamando de Donald. É extremamente interessante essa história, mas em alguns lugares dizem que já virou filme, eu não consegui encontrar, então se você encontrou, coloca aqui nos comentários que eu ia amar assistir essa história aí, até porque parece que o diretor é o mesmo diretor que fez Rush, A Morte Ouve, e também Corra. Então vamos entender aí o que tem de tão interessante que fez as pessoas pararem e fazer um podcast aí que chamou tanta atenção das pessoas, através, obviamente, desse vídeo que vai ser sempre muito simplório perto do podcast. Aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, verifica a tua inscrição aqui no canal, que é bastante importante, e por favor, fica comigo até o final, porque eu prometo que a história vai ser muito boa. Se é verdade ou não, eu não sei. O importante é que a história seja boa. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Primeiro que me chamou atenção nessa história é que ela se passa na Inglaterra, em Battersea. E eu fiquei assim prestando atenção, eu pensei, deve ser assim um lugar estilo vitoriano, aquela coisa, mas não, gente, aconteceu numa casa comum, uma casa assim, até mesmo simples, tá? Uma casa de uma família composta ali pelo pai, pelo Wally, pela mãe, a Kitty. Eles eram um casal ali na casa dos seus 40 anos de idade. A Kitty parece que era um pouquinho mais velha que o marido, e a Kitty, ela tinha uma doença, tá? Ela tinha uma artrite que acabou deixando ela impossibilitada de trabalhar. Então, ela antes desenvolvia ali um trabalho dentro de uma fábrica e tal, e ela não pôde continuar a trabalhar. Então, isso fez com que o pai, então o Wally, ele acabasse tendo que, acabar tomando conta de toda a parte financeira da casa, o que era uma coisa bem pesada, até porque ele também cuidava da mulher, porque como ela ficou impossibilitada, eu não imaginava que era tanto, a gente pega impossibilitada, mas ela ficou, na verdade, na cadeira de rodas, então ela ou estava na cadeira de rodas ou ela estava na cama. E eles tinham sim uma filha e tinham um filho adotivo. Então, eles tinham um filho adotivo que trabalhava como topógrafo e tinha também a Shirley. A Shirley, ela era uma garota de 15 anos. E aí muitas pessoas vão pensar assim, por que a Shirley não ajudava a cuidar da mãe, por exemplo? E aí eu já respondo para vocês que é porque a Shirley trabalhava. Então, desde muito cedo, a Shirley, ela trabalhava em um lugar consertando roupas, porque ela tinha vontade de começar ali estudos, na parte ali mais artística com roupas. Então ela queria mexer com isso, ela queria fazer artes, entre outras coisas. Então ela trabalhava depois dos estudos, ela saía da escola e ia para essa loja, que na verdade era até uma loja grande na Inglaterra, para poder juntar o seu dinheiro, fazer ali o seu curso, e ela estava muito feliz. Não é dito, gente, em lugar nenhum, pelo menos que eu pesquisei, qual foi o ano que eles se mudaram para essa casa. 2 andares na Wycliffe Road, no número 63, então nesse lugar chamado Battersea, e eles fazem desse lugar então o seu lar. Nessa época também estava morando com a família a mãe do Wally, então a avó da Shirley, que era uma mulher chamada Ethel. A Ethel já tinha uma idade ali um pouquinho avançada e já não circulava tanto pela casa, e tudo parecia que acontecia assim tranquilamente na casa. Quando a Shirley faz 15 anos, pouquinho tempo depois do aniversário dela, mais precisamente em janeiro de 1956, o que vai acontecer é o seguinte: ela vai entrar no quarto dela para arrumar as coisas dela e tal, e ela vai perceber que no travesseiro dela tinha uma chave de prata. Mas era uma chave de prata muito diferente, não era uma chave de prata convencional, era uma chave de prata que tinha alguns ali desenhos, era uma chave de prata que parecia muito antiga e muito ornamentada. Então eles olharam assim, principalmente ela, no primeiro momento que foi só ela que viu, ela olhou e achou aquilo
muito estranho, porque era uma chave que parecia abrir ali a porta de um castelo ou alguma coisa assim. Então o que ela faz? Ela corre e mostra pro pai dela, que no momento que ela encontra a chave, estava dando banho na mãe, né, na mãe dela, na Kitty. E ela fala: pai, eu encontrei essa chave no meu travesseiro, é uma chave muito estranha. E aí o Ollie pega e fala pra ela assim: olha, minha filha, você deixa a chave aí que depois eu vou dar uma olhada. Ele achou que a chave abriria alguma porta da casa, né, da casa que eles estavam morando. Por incrível que pareça, ela acaba deixando aí num canto, né, ali próximo de onde ele estava dando banho na Kitty. Só que quando ela volta pro quarto dela, depois de contar isso pro pai, a chave estava de novo em cima do travesseiro dela, na mesma posição que ela tinha encontrado. E aí ela começou a ficar bem assustada. Ela pega a chave e vai correndo pro pai, pedindo ali praticamente socorro, dizendo: pai, eu juro que eu deixei a chave aqui e a chave apareceu de novo no meu travesseiro. Nessa hora, o pai, muito nervoso, pega a chave e começa a testar em todas as portas. E assim, a chave não era de nenhuma porta da casa. E isso foi uma coisa que deixou todo mundo assustado, até porque eles nunca tinham visto aquela chave na casa. E aí ele pegou e disse o seguinte para ela: ó, vamos pegar essa chave, vamos deixar aqui guardada, né? Eu vou guardar essa chave e aí a gente vê o que vai fazer, o que acontece. Só que naquele mesmo dia as coisas já começaram a mudar na casa e na vida da Shirley. Todos vão acabar sendo afetados pelos fenômenos que vão se seguir, mas a Shirley, ela vai ser extremamente afetada e tudo isso vai durar em torno de 12 anos. Então, a Shirley, ela vai, teoricamente, ter contato com isso dos 15 até os 27 anos. Eu digo teoricamente porque tiveram momentos mais intensos e momentos mais tranquilos. Então, em janeiro começa tudo isso e depois do encontro da chave, naquela mesma noite, eles já começam a ouvir muitas batidas. Então, as pessoas ao redor, como as casas elas eram muito próximas umas das outras, o primeiro problema que vai, né, acontecer para a família vai ser a polícia na porta. Porque os vizinhos vão começar primeiro, na primeira noite, né, vão começar a ouvir muitas batidas na casa, toda a família vai ouvir, então todo mundo vai ficar muito assustado com aquelas batidas e o que vai acontecer é que eles vão acabar chamando a polícia. Primeiro vão perguntar para o senhor Ollie se eles estavam tirando madeiras, né, do assoalho da casa, fazendo alguma coisa que fizesse tanto barulho porque estava incomodando. E tinham pessoas que reclamavam 15 casas, até 15 casas depois da casa dessa família, né, da família Riches. Então, essas pessoas, né, relataram à polícia que estava acontecendo alguma coisa naquela casa, até porque o barulho era tão grande que muitas vezes tinham como se fosse até pequenas explosões, então as pessoas ficavam bem assustadas e a polícia foi chamada sim. Inclusive, uma vez, né, uma das vezes que a polícia esteve no local, também puderam ouvir esses barulhos com toda a família lá, então eles estavam conversando com a família, os barulhos acontecendo. Em uma das vezes, um foco de incêndio também começa na frente de um dos policiais que acaba chamando os bombeiros. O que acontece a seguir é um pouco desagradável, porque como a polícia, juntamente com os bombeiros, acabam tendo que chegar no lugar, pensa, era um bairro simples, então quando aquela galera começa a chegar e parar na porta deles, automaticamente a fofoca, né, começa a acontecer e os policiais saíram de lá bastante assustados e não dá para saber se não tinha nenhum policial que acabou contando ali o que tinha acontecido, porque de fato eles não conseguiram encontrar nada que pudesse gerar o que eles estavam conseguindo ouvir. Tinha essas testemunhas que eram os policiais. E por que eu tô falando isso? Porque esse caso ele vai acabar indo para corte, tá? Ele vai acabar sendo discutido numa corte. Então, assim, tinham pessoas relatando e também pessoas de importância, como policiais, algumas pessoas também dos bombeiros, em relação ao que tinha acontecido na casa. Porque vão acontecer algumas represálias contra a família Riches, porque eles vão começar a dizer que, na verdade, a garota, são coisas muito absurdas se a gente parar para pensar que isso era 1950, quase 1960. Mas os jornais, na hora de começar a publicar a história, tomaram um cuidado. Eles não deram o nome da família. Só que tudo que eles iam indicando nos jornais dava ali praticamente, né, assim, eu não vou falar quem é, mas é uma família que é assim, assim, assim. Eu não vou falar quem é, mas é a única casa que tem, sei lá, um quadro verde pintado. Então, era mais ou menos assim que eles davam ali as
as orientações de qual família os jornalistas estavam falando. Então, vendo a movimentação da polícia, vendo a movimentação dos bombeiros, os jornalistas começaram a ir para esse lugar e começaram a tentar prestar atenção no que estava acontecendo, até que eles encontram a Shirley. Eles olham para Shirley e batem uma foto, né? Tiram uma fotografia da Shirley, e as coisas que as pessoas vão falando em seguida, né? Ali os jornalistas tentando puxar de um vizinho, de outro vizinho, e todo mundo dizia, né? E era uníssono que aquele fantasma, o fantasma que estava na casa dos Ritz, ele estava atrás da Shirley. Então as pessoas começaram a publicar nos jornais, os grandes ali jornais, principalmente os de fofoca, que eram os mais consumidos, começaram a colocar que naquela casa, né? Na casa tal, tinha um fantasma que estava ali tendo um caso com uma das filhas, né, de um homem. E para diminuir mais a privacidade ainda, disse que era um condutor de metrô em Londres. Então, olha só, basicamente assim disse, olha, tem um condutor de metrô em Londres que mora na rua tal e a família... Então, assim, não era difícil de saber qual família era. Então, depois, né, de todas essas matérias, ele ficou muito envergonhado, o Sr. Wally, e também a Shirley. A Shirley morria de medo, porque assim, as pessoas queriam saber quem ela era, mas na foto as pessoas não conseguiam depois reconhecê-la no trabalho, então ela ficou com medo, porque muitas pessoas começaram a se afastar e não querer mais passar na frente da casa dos Ritz, né, da família Ritz. Então o que vai acontecer é o seguinte: quando vazar tantas informações, onde, né, o patriarca da família trabalhava, né, o que acontecia dentro da casa, a garota de 15 anos que aparentemente o tal fantasma seguia, porque a essa altura do campeonato todo mundo percebia, a polícia pôde perceber que aonde a Shirley estava, as coisas aconteciam com uma intensidade muito grande. Então todo mundo começou a ligar, né, esse fantasma, eles não sabiam direito ainda o que era, a Shirley. Então isso tudo começou a gerar um problema, porque a Shirley trabalhava num lugar e sabia que se a identidade dela fosse exposta, ela perderia o emprego. Isso vai acontecer, por exemplo, com o Wally. Com toda a necessidade financeira que a família tinha, porque era só o Wally trabalhando, o filho adotivo deles, o John, ele ajudava, mas ele ganhava muito pouco, porque ele era muito novinho. Então mesmo que ele trabalhava ali, né, como topógrafo e tal, ele não ganhava um salário robusto, ele ainda estava naquela fase de aprendizado, então não adianta, a coisa ali pesada mesmo, quem segurava era o senhor Wally. E aí vem toda, né, algumas perguntas assim que eu vou pensando, tá, obviamente, que era, né, por que não comunicou isso ao dono, quem era o dono dessa casa, se outras pessoas que moraram ali relataram alguma coisa, e isso eu realmente não consegui encontrar. Mas por algum motivo, parece, tá, a impressão que dá quando eles começam a relatar essa história é que todo mundo ficou um pouco fascinado com o que estava acontecendo. E não era difícil da gente pensar que a família teria esse fascínio. Por exemplo, eles dão um nome, tá? Eles vão dar um nome a esse fantasma, que depois, né, vai aparecer um homem, um estudioso do paranormal, que vai dizer que o que eles estão passando é um fenômeno poltergeist, mas no início eles chamavam apenas de fantasma. Então a Kitty, né, que era a mãe, né, da família, ela dá o nome de Donald, porque ele era mal-humorado. Por exemplo, quando chegavam repórteres, porque aí nessa altura já era fevereiro, um mês depois que tudo começou, eles acampavam na porta. Eles simplesmente faziam cabanas na casa dos Ritz, assim, no quintal, e eles não conseguiam passar, eles não conseguiam sair, então a coisa ficou insuportável. Batia foto da família, perseguia a família, então a coisa ficou toda muito incontrolável, a ponto do Wally, então o pai, né, da Shirley, ele acabar saindo do metrô. Ele não conseguia mais trabalhar, as pessoas ficavam perguntando coisas pra ele. Ele foi fazer um trabalho que ele ganhava muito pouco, mas que pelo menos ele podia ficar sozinho e evitar perguntas. Então a coisa foi impactando a família e foi impactando de forma séria. E aí, conforme, né, esse bando de jornalistas foi ficando na porta, o que acontece? Várias fotos começaram a surgir, aí ninguém mais tinha dúvida de quem era a família, assim, era tudo muito explícito. O que vai acontecer de bom, no meio de tanta matéria, no meio de tanta coisa, é que vai aparecer um homem que vai ajudar a família, que seria um homem aí que mexia com o paranormal, era um estudioso do paranormal. Estamos aqui neste vídeo caminhando para os anos 60, que foi um fenômeno que aconteceu muito, né, a parapsicologia e tudo mais, e ele era um estudioso do paranormal. O nome dele era Tibet,
Então o Tibbet, ele começa a ajudar a família Richings e a família Richings fica muito ali agradecida. E ele começa a explicar para a família o que é o fenômeno poltergeist, né? Então, que é aquele fenômeno dos fantasmas barulhentos ou do fantasma barulhento e que sempre envolvia uma adolescente. Mas ele não sabia, o que ele não sabia é que na verdade esse não era bem um fantasma que ficaria na casa, ele era um fantasma que perseguiria a Shirley. E assim, a gente vai falar de um tipo de perseguição que chega a ser até um pouco indiscreta, para ser bem sutil, tá? A ponto assim, de quando ele queria, ele botava fogo, por exemplo. Aparecia fogo nas roupas da Shirley e a Shirley ficava nua. É complexo, né? A gente pensar e também entender por que muitos ali colocavam como se ela tivesse se apaixonado pelo fantasma ou o fantasma e ela tivessem um caso, quando na verdade para ela isso era uma coisa muito difícil de entender. Ela só tinha 15 anos, ela não entendia o que estava acontecendo. Quando esse estudioso do paranormal começa a acompanhar a família, ele pergunta se ele pode ali ficar com a família para poder ir estudando ali os fenômenos, e ele também tinha ali aprendido como fazer ali como se fosse uma sessão espírita, mas ele não tinha ali muita coragem de fazer. Então o que ele fez? Ele pegou uma tábua e começou a falar para esse espírito, perguntar para ele, né, coisas para saber um pouco mais sobre o que aquele espírito queria na casa, porque foi uma coisa que apareceu sem aviso prévio. Então ele começa a fazer algumas perguntas, como por exemplo, quem você é? E nessa hora ele toma um susto. Houve momentos que ele começou a revelar que o nome dele era Luiz, mesmo que eles já chamavam ele de Donald, e ele assumia totalmente ali como Donald, e às vezes eles falavam Donald porque ele fazia coisas assim que afetavam a família, como por exemplo, jogar coisas, arremessar coisas. Então assim, ele era um pouco violento, ele machucou o Ollie várias vezes, a ponto do Ollie ter entradas no hospital, por isso que foi julgado também, conversado, né, na Suprema Corte. Então isso eram coisas ali que, né, na época o Tibi, carinhosamente ele chamado da família como Tibi, o Tibbet, esse estudioso do paranormal, o Tibi fica na casa e começa a fazer ali algumas perguntas para ele, até que vai chegar um momento que ele vai dizer que ele era um filho perdido de Luís XVI e Maria Antonieta, e que ele era francês e que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele estava com medo e que ele estava muito ali deslocado e que ele não sabia o que ele estava fazendo naquele lugar. Nessa hora o Tibi começa a perguntar mais coisas para ele e diz para ele por que ele fica sempre ali atrás da Shirley, se ele gostava da Shirley, se a Shirley era a pessoa que ele tinha escolhido para se comunicar. Isso automaticamente deu para eles uma certeza, e ao mesmo tempo o Donald, né, que é assim que eles vão chamar ele o tempo todo, faz da casa assim uma grande bagunça. Primeiro, quando eles começam a falar da Shirley, ele começa vários pontos de incêndio acontecer na casa, as coisas começam a se levantar na casa, um relógio começa a levitar em cima da lareira. Então assim, a casa vira uma grande bagunça, coisas começam a ser arremessadas, a família começa a gritar, a coisa toda sai de controle. E aí o Tibi fala o seguinte para ele: agora você vai ter voz. Então o que o Tibi faz? Ele não pega um tabuleiro Ouija, mas o que ele vai fazer é pegar uma placa com várias letras e falar assim para ele: quando você quiser se comunicar, você vai aqui nesse cursor, né? E você começa a mexer nas letras. E a primeira coisa que ele escreve é Shirley. Então, assim, não tinha jeito, ele estava totalmente ligado a Shirley. Então, isso era uma coisa que preocupava muito o Tibi, e as coisas começam a andar por um caminho assim, muito específico. Então assim, talvez a Shirley só tivesse medo dele, mas ao que tudo indica, quando a gente vai percebendo, parece mesmo que ele tinha paixão pela Shirley. Ele não gostava que a Shirley saísse, então a Shirley não podia sair de casa. Se a Shirley saísse de casa, ele começava a escrever contando coisas que a Shirley estava fazendo fora de casa. E isso, quando a família chegava, perguntavam a ela, né? Porque isso também era um experimento também para o Tibi. O Tibi queria documentar tudo isso, mas ele queria provar que o paranormal existia. Então ele chegava para ela e perguntava o que ela fez. Às vezes era uma coisa boba, às vezes não era uma coisa tão boba, às vezes ela estava, por exemplo, falando mal da situação ou falando mal dele, e ele já tinha ali, né, por causa da tabuazinha, ditado tudo pro Tibi
que a Shirley estava fazendo na rua. Imagina isso, gente. Além de você estar perturbando a vida da menina, você ainda é fofoqueiro. Esse é um fantasma fofoqueiro. E aí ele vai contando essas coisas até que a Shirley começa a não sair mais de casa. Não sai mais de casa, mas ela começa a trabalhar. Quando ela sai para trabalhar, ele começa a perturbar ela no trabalho. Ele esconde os materiais de trabalho dela, ela não consegue encontrar tesouras, ela não consegue encontrar as agulhas dela, ela não consegue encontrar as coisas dela. Só que ela vai ali tendo, né, um jogo de cintura e pedindo para ele: Donald, devolve. Donald, devolve. E aí o que acontecia? Ela tinha muito medo que a dona da loja, que por vez já tinha falado sobre a garota, né? Uma garota que tinha aparecido no jornal, que tinha um caso com um fantasma, né? Que ela tinha, o quanto ela tinha medo, o quanto aquilo parecia demoníaco para ela. Então o que vai acontecer é que a Shirley vai tentar esconder ao máximo que ela e a garota do jornal são as mesmas pessoas. Só que um dia ela tá conversando então com a responsável pelo setor dela, e o que vai acontecer é que ele vai esconder uma tesoura basicamente ali. Elas estavam as duas mexendo com a tesoura, de repente a tesoura desaparece. Isso faz, né, com que ela comece a ficar muito nervosa com a tesoura, e a outra diz: não, a tesoura estava aqui. Ela diz: sim, estava. Ela diz: e onde está? E aí essa moça, que de repente não olhava tanto para ela, olhou para ela e disse: agora estou entendendo, você é a garota do fantasma de Battersea. E logo, né, em seguida, ela é demitida do trabalho dela. Então agora ela não tinha mais como ter uma fonte de renda, ela não tinha mais o trabalho dela. Ela fica muito arrasada com o que tinha acontecido, e aí coisas começam a acontecer de uma outra forma. Porque depois que ele começa a usar o cursorzinho, ali colocando nas letras, ele mostra para o Tibi que ele não quer mais se comunicar com o Tibi, que ele pode se comunicar diretamente com a própria Shirley. Então, qualquer pedaço de papel, qualquer coisa que tivesse ali aparente, ele ia lá e deixava uma cartinha, um bilhete, um recado, e sempre dizendo, nesse ele colocou: desculpa, Shirley, não quero que você saia. E ele começa com pequenas palavras, depois ele vai aumentando para frases, até que as coisas começam a ficar muito mais claras. Em um determinado momento, ele vai se identificar, ele vai dizer que, na verdade, ele teria sido, então, né, um príncipe, e que eles teriam tirado ele ali antes de acontecer o que aconteceu. A gente sabe que foi a decapitação e tal, né, na França e tudo mais. E ele disse que ele foi levado, e ele vai contando coisas sobre o pai, contando coisas sobre a mãe e dando nomes, por exemplo, de empregados da casa, quem cuidava dele. E aí foram perguntando para ele como ele era, e ele disse que ele tinha cabelos, né, cor de fogo, e que ele tinha pele branca, e que as pessoas sempre o vestiam de azul. Então aquilo foi uma coisa que meio que deu uma imagem ali visual, mas ver mesmo a Shirley nunca viu, nem ninguém nunca viu. As pessoas só conseguiam senti-lo e ver a bagunça que ele acabava fazendo. Depois que ele começou essa habilidade, a Shirley começou a ficar em casa, ele começou a pedir coisas, gente, coisas absurdas, como por exemplo: eu quero que você use um penteado em coque. E ele deixava o papel. Quero que você use lilás. Parece que ele tinha um apego muito grande com a cor lilás. Então ele queria que o tempo todo ela estivesse vestida de lilás. E o problema disso é que, se ela não fizesse isso, ele saía derrubando tudo na casa. E nesse momento, o que acontece? A mãe, né, da Shirley, ao invés de olhar tudo aquilo como todo mundo, né, um pouco assustado, ela simplesmente começa a se afeiçoar ao Donald, né? Eles começam a chamá-lo de Donald, fica Donald, e ela diz que ela tem carinho como se fosse um filho. E isso faz com que ele tenha mais autoridade. Primeiro, não dê nome. Se você acha que tem alguma coisa na sua casa, não dá nome pra ele, tá? Não dá. Isso aí, depois você não consegue, enfim, mandar embora. E aí, eles dão o nome e começam a falar com ele. Então ele começa a dizer quando ela tem que comer, como ela tem que se vestir, como tem que ficar o cabelo dela, com essas pequenas notas. Muitas vezes eles chegaram a registrar em um único dia 60 cartinhas dessa, bilhetinhos, notas que ele ia deixando pelos lugares. Então tem algumas passando aqui para vocês. E o Tibi, ele ficava assim muito impressionado com aquilo, e ele ia recolhendo tudo aquilo. E aí começou a virar notícia tudo isso. Só que isso aí já não era mais interessante. As pessoas se interessaram pela história enquanto era só o amante, né, da garota. Depois que não era mais o amante da garota, muitas coisas estavam acontecendo, eles começaram a dizer
que na verdade o que estava acontecendo ali era porque aquela família mexia com coisas, né, sobrenaturais, porque o Tibi, ele também já tinha sido ali apontado em outros casos que as pessoas consideravam ali, né, que as pessoas sofrendo ali algum tipo de ataque paranormal, eles eram pessoas que se envolviam com bruxaria, então com a família Riches não seria diferente, então eles começaram a falar mal da família. E tudo isso foi se tornando uma coisa assim extremamente cansativa. E o Tibi, né, carinhosamente chamado de Tibi pela família, foi documentando tudo isso. Até que começam os ataques mais diretos e mais, na minha opinião, assim, íntimos em relação a Shirley, porque ele começa a puxar as cobertas da Shirley, mexer na camisola da Shirley, e lá era muito frio, né, principalmente ali no período do inverno, então ela sentia, quando puxava, ela puxava de volta, até que ela percebia que ele simplesmente arrancava e jogava no chão. Em um dado momento, que é uma coisa que eles colocam e que todo mundo torce o bico, porque é realmente difícil, né, da gente acreditar, ele teria arrancado tudo, ela teria gritado, o irmão dela, o John, teria aparecido, e quando o John olha para ela, ela começa a levitar. Ela começa a levitar 15 centímetros mais ou menos da cama, com o corpo totalmente assim, em formato assim reto, ela não conseguia se movimentar, totalmente enrijecida, e aí o John, ele vai por baixo, assim pelo chão, se arrastando e tenta puxar ela. E quando puxa, tudo assim, basicamente do quarto cai assim por cima deles. Então foi uma situação muito difícil, e tudo isso documentado depois pelo Tibi. Dias vão se passar, anos vão se passar, e vai ter um momento que, mesmo com esses bilhetes, né, que basicamente avisava tudo que a pobre da Shirley acabava fazendo e que a família acabava recebendo, a Shirley vai começar a interagir com rapazes. Vamos lembrar, os anos 60, as pessoas tinham, né, estavam descobrindo várias coisas, e a Shirley era uma jovem como qualquer outra. Então, ela mesmo tendo essa bagagem, ela começou a tentar ali ter alguns namoros, e isso tudo era extremamente caótico, porque todas as vezes que ela arrumava um namorado, ela dava, por exemplo, um beijo, ele ia lá e deixava um bilhete basicamente endereçado para o pai dela e colocava que ela estava beijando um homem ou outro homem, coisas desse tipo. E aí o pai começou a ver aquilo e viu como a vida da filha dele poderia ficar prejudicada. Foi perguntado em uma entrevista para ela, né, uma entrevista que eu vi dela falando com os repórteres em relação ao podcast, por que ela não foi embora da casa. E aí depois a gente vai perceber que, no fundo, ela não responde com muito rigor essa pergunta, mas ele, na verdade, ia atrás dela onde quer que ela fosse. Então prestem atenção, porque isso é muito interessante. Ele começou a dizer com qual rapaz ela podia sair, com qual rapaz ela não podia sair, e isso era feito de uma forma um pouco diferente. Ele simplesmente, quando ela aparecia, ela estava com um rapaz, ele deixava um bilhete dando um ok ou não, mas ele sempre deixava muito claro que os únicos homens que ele aceitava com a Shirley eram o seu pai e o seu irmão. Então tudo isso era relatado, documentado, tudo mais pelo Tibi. Isso tudo levava ali o Tibi à loucura. O Tibi queria entender o que acontecia ali entre a Shirley e também esse fantasma. Se a gente parar para pensar, gera uma certa angústia você pensar que de repente tem uma coisa te vigiando. E é nessa hora que eu penso assim, se não for algo, né, sobrenatural, e você pensa que é algo natural, você está lidando com um perseguidor, porque tudo que ela fazia, eles acabavam sabendo. Interagindo ali com outros jovens, ela vai conhecer um rapaz, e esse rapaz vai querer namorá-la, então ela vai tentar levá-lo até a casa dos pais, e nesse dia esse rapaz vai chegar meio que peitando o Donald, dizendo, e aí, quem é o Donald? Você faz isso com ela porque você nunca falou com alguém do seu tamanho, essas coisas, sabe, bem sem noção e tal. E esse cara vai acabar recebendo uma grande surra, basicamente, porque coisas vão voar em cima dele e ele vai acabar até mesmo com o braço ali machucado, cortado, e
focos de incêndio. Parece que esse fantasma, esse poltergeist, enfim, ele gostava ali de fazer fogo, né, ali de montar fogo ali nas coisas, porque as coisas sempre acabavam se incendiando. Então, depois disso, ela ficou um pouco mais ali, algum tempo ali por volta até dos seus 20, 21 anos, sem se envolver com ninguém, até que junto ali com amigos, conversando, as pessoas às vezes perguntavam, porque aí o caso já era uma coisa conhecida, a família dela já tinha perdido muito com isso, o pai, né, não estava mais trabalhando ali no metrô de Londres, então ele já estava fazendo uma atividade totalmente reclusa, a família tentava viver o mais recluso possível para evitar tantas perguntas e só tendo o Tibby ali como uma orientação, né? A única pessoa que parecia muito pegada com ele era a Kitty, a mãe, né, da Shirley, porque ela tinha ele como um filho, já era muitos anos que ela estava lá, não sei se também a Kitty teve algum prejuízo, né, na parte tal cognitiva dela, né, a parte mental dela, quando ela teve aqueles problemas de saúde que a deixaram primeiro na cadeira de rodas e depois na cama. A questão toda, tá, é que essas coisas elas vão sim, né, se desenvolvendo de uma forma bem problemática pro lado da Shirley. Shirley não conseguia ter uma vida normal, não conseguia ter um emprego, não conseguia ter um namorado, até que ela conhece, depois de muito conversar, ela acaba pegando uma amizade muito forte com um rapaz chamado Derek, que era considerado ali um rapaz até muito querido por todo mundo, e o Derek começa a conversar com ela um pouco mais sobre esses assuntos, ela se abre um pouco mais pro Derek contando como tudo isso aconteceu. E aí o Derek faz o seguinte, o Derek começa a gostar dela, os dois começam, né, a ter ali um lance, se apaixonam e tudo mais. E parece, tá, aparentemente, pelo que eu fui vendo aqui nas fontes que foram fazendo aí, contando essa história, parece, tá, que os dois levaram o namoro aí para um outro nível, porque o Derek queria casar com ela e tudo mais. E no momento em que há, então, esse contato mais íntimo, parece que o Donald, ele escreve num bilhete. Então, nesse momento, a família diz que precisa conhecer esse rapaz, pergunta se é verdade, ela não nega, então ele decide ir até a casa. Derek vai até a casa, né, num primeiro momento para falar com a família dela, mas antes ela sabia que ele tinha que falar com uma outra pessoa, que causaria, se quisesse, mais problemas do que a própria, ali de uma bronca de um pai ou alguma coisa do gênero ou coisa que o valha. Então ela vai e fala para ele se ele não poderia tentar falar com o Donald. Então ele chega e fala, né, ele tenta falar pro Donald que ele gosta da Shirley, meio que assim, eu vou pedir para um fantasma, pensa nessa realidade, né, é muito maluco. E ele começa ali a falar e diz que ele vai se casar sim com a Shirley e que não é para ele ficar perturbando, porque no fundo ele gosta e vai cuidar da Shirley. E nesse momento não teve nenhuma manifestação, não teve nada, e depois é encontrado um bilhete. Basicamente assim, o bilhete autorizava ela a namorar o Derek. Pouquíssimo tempo depois, ela e o Derek, eles acabam se casando e ela vai morar em West Essex, e lá, né, ela também vai continuar sentindo ali a presença do Donald. Ela vai ter um filho, tá? Isso já por volta de 1965, mais ou menos assim. E a família também acaba se mudando, né? Vai mudar então para uma casa que ficava ali em torno de 15 minutos ali de onde eles moravam, porque a casa vai ser demolida. A casa vai ser demolida por questões ali de estrada, de pavimentação, essa coisa toda. E quando, né, eles acabam demolindo a casa, não, eles poderiam, mas eles não construíram outra. Eles descobrem que embaixo da casa tinha um pedaço ali de pântano muito movimentado ali com, né, eles disseram que tinham muitas coisas embaixo desse pântano, mas pelo que eu entendi, eram alguns ossos e tal, que poderiam ser humanos e outros que poderiam ser de animais, então eles decidem que ali não é um bom lugar. Assim como no vídeo do vampiro, que falava também de um cemitério famoso da Inglaterra, que ali passava uma linha de lei. E que aquela linha, na verdade, mostrava para eles, e depois de muitas pessoas ali, né, pedirem ajuda para pesquisadores, eles acabaram chegando à conclusão que aquele lugar ele tinha uma atividade diferente, talvez, quem sabe, por causa dessa linha de lei, o que eles começaram a chamar de círculo do paranormal. Então, outras casas começaram a manifestar. Se eles começaram a fazer isso porque viram, né, que de alguma forma eles puderam achar divertido o que a família, né, o que a família começou a passar, a família Ritchie,
Eu não sei, mas eles começaram a dizer que aquele era um ciclo paranormal. E então eles se mudam para essa casa e a família vive uma vida muito simples, lembrando, tá? Era basicamente o Wall que trabalhava, o restante ali todo mundo não tinha condições. O John, ele segue a vida dele também, o irmão, né, de criação, o irmão afetivo, né, que tinha da Shirley, e o Wall, ele fica ali. E não é falado mais sobre o Wall em outras fontes. Eles continuam falando apenas da Shirley. Isso é uma coisa que eu achei que faltou ali um pouco, né, nessa narrativa, mas de fato não tem, porque parece que cessou pelo menos por um momento. Já na casa dela, casada com filho, tá? Ainda o Donald tentava manter ali algum contato com ela. Ele continuaria com ela, ele deixava alguns bilhetes, às vezes algumas mensagens, mas ia deixando assim pouquíssimas mensagens. No total, parece que o Tibby, ele chegou a catalogar em torno de mais de 3.500 mensagens, tá? Que ele acabou deixando ao longo dos 12 anos, e que em um dia, assim, ela chegava a receber até 60 mensagens, e normalmente não eram bem mensagens, mas eram ordens, né? Você faça isso, você faça aquilo, e as pessoas ali viviam sim, ali recebendo muitas vezes ali, se machucavam, acabavam caindo, sendo empurrados. Também eles chegaram a presenciar uma coisa que foi assim, uma coisa que eles não conseguiam esquecer, que foi quando os chinelos do Wall começaram a andar pela casa. E ao que eles contam, que eles relataram, foi muito assustador, porque o chinelo começou a andar assim, como se alguém estivesse de fato ali andando, mas era só o chinelo. Então eram coisas muito difíceis de você acreditar de primeira mão, né? Então ela disse ali que por um tempo, eu tô dizendo isso porque ela é viva, ela falou com o jornal, a gente já vai chegar nessa parte. Então assim, teve toda essa questão, e ela diz que muito, né? Ela não lembra, apagou, ou ela não estava no momento, o pai contou pra ela. Hoje ela é uma senhora de 80 anos e a vida com o Derek, ela foi se seguindo. E aí um dia, simplesmente tinha uma mensagem dizendo que ele estava indo embora e que ele não voltaria mais. Ele teria escrito num bloco de notas que ela deixava do lado do telefone dela. Então ela pega e liga pro pai dela, tá? Fala pro pai dela. E pasmem, o pai fica super feliz que por fim eles estão livres disso, mas a mãe começa a chorar, porque ela falou que ela vai sentir falta, ela sentiria falta, então, do Donald. Isso eu achei extremamente bizarro, né? Mas tudo bem, ele tinha até nome, não sei como não fizeram o RG do fantasma. O Tibby, ele continuou ali, né, dando aquela catalogada e investigando tudo. Eles têm esse caso na Inglaterra como um dos mais ali documentados e tudo mais. E a ideia do Tibby, e aí a gente chega numa outra conclusão, é a seguinte: ele queria fazer um livro, óbvio, né? Vocês sabem, eu já falei ali várias vezes ali sobre o Ed e a Lorraine, e aí o que acontece? Isso dava livro na época, isso rendia dinheiro, só que o Tibby não conseguiu publicar esse livro. O Tibby não publicou de jeito nenhum, ninguém aceitou publicar o livro. Aí eu me pego em dois lances, porque assim, o primeiro, não é explicado se a família, né? Se a família chegou lá e falou, não, pode publicar esse trabalho. E por outro lado, também não dá para saber se as outras pessoas queriam ouvir a história que o Tibby tinha para contar, porque eles gostavam mais da história quando era a história de uma história, né, bizarra entre um fantasma e uma pessoa com vida. Então isso era mais interessante para eles e dava margem a várias outras coisas, por exemplo, de pessoas que chamam espíritos para poder ter favores e pagavam com energia, muitas vezes energia íntima, né, e tal. Então tudo isso era uma história muito mais interessante do que de repente o que o Tibby documentou. Então isso não foi para frente por algum motivo. E o Tibby, ele acaba falecendo ali alguns anos depois, sem conseguir publicar esse livro, e ele continuou, tá? Ele continuou pesquisando as coisas. Eu cheguei a mencionar aqui no vídeo que em determinados momentos ali ele se colocava, né? O Donald se colocava como sendo ali filho, né, do Luís XVI e da Maria Antonieta. E o que acontece? Ele falava, realmente, em algumas partes ali dos bilhetes dele, ele misturava, tinha essa mistura de francês e inglês. Ele falava coisas da vida dele quando ele era vivo, né? Então ele falava dos empregados, o nome dos empregados. O Tibby foi atrás disso,
descobriu que era verdade, então tudo ficou um pouco ali fora, né? Ali não dava para saber se aquilo era verdade ou não. Ele já tinha encerrado então a sua conexão, escreveu que encerrava a conexão com ela, né? Com a Shirley, não queria mais estar perto da Shirley, ele ia embora, disse que estava triste, ia embora, não estava mais se fazendo presente, vamos colocar assim, na casa, né? Do pai dela e da mãe. Então ela segue a vida dela. Conforme os anos vão se passando, por volta da década de 80, ela estava numa feira de artesanatos, o que é uma coisa muito interessante, porque veja só, era artesanatos e também algumas coisas antigas. E ela chega a pegar alguns objetos, comprar alguns objetos, ela estava lá com os filhos e com o marido, era como se fosse ali também uma festinha, tinha coisinhas para comer. E tinha algumas barracas assim de pessoas que liam sorte e tal. E uma moça se aproxima dela e diz que não ia cobrar nada dela, não queria nada dela, só precisava mandar um recado para ela que tinha chegado no ouvido dela, que era o seguinte, que do lado dela, tá, segundo essa vidente, vamos chamar assim, ela disse o seguinte, tá, para Shirley: do seu lado eu tô vendo um rapaz que veste ali, tem suas vestes azuis, assim como ele havia dito, que ele tinha cabelo cor de fogo, usava, né, roupas azuis e tudo mais. Ela disse, é um garoto com vestes azuis e ele tem um cabelo ruivo. E ele anda do seu lado e ele vai ficar com você para sempre, ele não vai te abandonar. E aí ela não teve coragem de falar muita coisa, mas ela disse assim que ele já tinha avisado que ela sabia e que ele já tinha avisado que tinha ido embora, e ela disse que ele só queria que ela mandasse o recado que ele continuava presente. Então essa mulher, ela não tinha como saber a história da Shirley, não tinha como saber absolutamente nada, e ela deu esse recado. Então isso significa, se a gente acreditar na história, e claro que a gente acredita porque é o dia de se divertir, então a gente conta histórias aqui, que é pra gente acreditar, fica mais interessante. Então ela pega e toma esse susto e começa a evitar ainda mais falar sobre o Donald. Então o que vai acontecer? Depois desse dia, ela vai começar a tomar muito cuidado com o que ela fala. Hoje, ela é uma mulher de 80 anos de idade, não se fala se o marido é vivo ou, né, qualquer coisa, só se fala que hoje ela já é até uma avó, uma bisavó e tudo mais, e ela vai então ser convidada para um podcast da BBC que vai acontecer em 2019 para 2020. Eles decidem fazer esse podcast e convidam ela para participar, né, com os relatos dela, porque eles fizeram uma grande investigação sobre o caso. Vocês lembram que eu falei que esse caso ele foi discutido até mesmo na justiça? Pois bem, foi mais ou menos o seguinte: quando acontece a sessão espírita, né, que acontece então com o amigo do pai dela, né, que vai acontecer uma sessão espírita, onde o amigo do pai dela vai lá falar com aquela Sara, que vai falar para Ethel, para a avó, que ela tinha poucos dias, né, de vida. De fato, a avó dela falece, alguns dias depois ela tem um ataque cardíaco e também um AVC. E aí o que vai acontecer? Nesse dia a polícia chega e interrompe tudo e todo mundo começa a dizer que eles tinham ali parte, né, com o demo. E aí nessa hora o que vai acontecer é que todas as vezes que eles precisarem chamar, né, a polícia, o bombeiro, por qualquer motivo que fosse, eles acabavam ali ouvindo um sarrinho ou as pessoas comentavam. Então eles levam esse caso para o parlamento inglês. Então eles contam o que aconteceu, falam sobre o direito da pessoa exercer a sua religiosidade dentro de casa, só que foi como se fosse assim, eles reuniram os policiais, os bombeiros que participaram e viram, inclusive, as primeiras manifestações, e falaram o seguinte: vocês vão ter que pedir desculpas para essa família por terem tratado eles dessa forma e também pelo homem que conduzia a sessão espírita. E eles fazem isso, só que com o argumento de eles têm direito de chamar quem eles quiserem. Tipo, olha, se eles quiserem chamar o capiroto, eles têm o direito dentro da casa deles. E não era isso que eles estavam fazendo. Então, sim, isso foi discutido no parlamento inglês. As desculpas, elas foram dadas, mas ainda assim eles insistiam que o que acontecia na casa era porque a família chamava esse espírito, chamava essas forças ruins para dentro da casa, e não o contrário, tentando assim, né, cessar essas atividades em relação ao Donald quando as coisas estavam muito insuportáveis na casa. Então muitas pessoas ali que chamaram a polícia, muitas pessoas que foram fazer reclamações, então eles precisavam de alguma coisa ali para ajudar eles, né, a mostrar que não. Então várias coisas aconteceram na frente de policiais e todo mundo sabia que a Shirley, ela estava metida nisso,
mesmo depois que a Shirley casou, eles ainda ligavam esse espírito a Shirley, coisas muito absurdas. Então eu acredito que é isso que o podcast ele trata, né? Esse podcast ele é em inglês, feito pela BBC, só que parece que ficou tão bom, né? E levantaram, parece que tem uma parte ali que tem todo um grupo ali fazendo como se fosse uma dramatização, vozes e tudo mais. Eu acredito que tentando replicar, né? Tentando ali reproduzir, na verdade, a palavra seria reproduzir, todas as coisas que foram acontecendo, ou as principais, com atores, com vozes ali, e também tem o criador do podcast, que é quem recolhe ali todo o material que é possível e trazendo novas investigações e novas testemunhas. Eles não querem dizer que o que aconteceu não existe. Eles querem, na verdade, o contrário, provar que aquilo existiu. Então, assim, meio que terminar o trabalho do Chip. Então eu senti que era isso, e também teve o seguinte, tá? O podcast ele foi ouvido por 3,5 bilhões de pessoas e as pessoas amam, parece que é um podcast muito bom, que levanta muitas coisas com provas. Então o que acontece? Provas, óbvio, né? Testemunhos e tal, porque é um podcast, obviamente, sobrenatural. E teve ali o diretor do Rush, também do filme Corra, que queria fazer um filme ou uma série, tá, sobre esse assunto, porque achou a história incrivelmente boa. E parece que eles já estavam ali nas raias de começar a produzir na NBC, parece que ia sair pela NBC, tiveram outros que se prontificaram a querer produzir, mas eles escolheram ali a NBC, mas não tinha nada fechado em relação a streaming, qual streaming passaria essa série ou, né, filme. Então, não sei, eu não consegui encontrar em lugar nenhum se chegou a sair o filme, se chegou a sair a série. Então, se vocês, né, sabem ou já assistiram ou lembraram da história, né, eu contando a história real aqui, vocês foram lembrando, por favor, coloquem aqui nos comentários, que eu gostaria muito, tá? Qual foi a plataforma que vocês encontraram, que eu gostaria muito de assistir, e também tenho certeza que as pessoas que ouviram e estão até aqui também gostariam de assistir. Mas parece que deixou essas pessoas muito animadas, esses diretores ficaram animadíssimos em fazer esse trabalho, mas aí a gente tem que pensar o seguinte também, né? Teve o lance daquele período que a gente não podia, né, que a gente precisava ficar quietinho dentro de casa. Então a gente não sabe porque muitas produções foram canceladas nessa época. Então isso também é importante de lembrar. De repente não foi pra frente, mas se foi, coloquem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber se saiu essa produção, porque eu queria muito assistir. Eu realmente fiquei muito impactada com essa história. Achei a história muito boa. Eu achei a história uma história assim, mesmo que a gente, né, usa mesmo, escuta pra se divertir, eu acho que tem momentos que eu já ouvi de pessoas que dizem, né, já aconteceu e tal, eu me senti assim, como se tivesse alguma coisa na minha casa e tal. E em vários momentos, né, dessa narrativa, a gente se identifica com alguma coisa que às vezes deixou passar. Só que esse parece um compilado mesmo, já é quase um filme pronto. Eu achei a história incrivelmente boa. E hoje, na verdade, a Shirley, ela tem medo, ela tem muito medo de falar. Foi uma das coisas que mais demorou, foi a Shirley concordar em fazer o podcast, porque a Shirley tem medo de voltar a falar do Donald e o Donald voltar. Então isso é uma coisa que ela ainda tem medo, e ela diz que hoje ela tem muita idade, então ela não conseguiria passar por tudo de novo. E ela fala uma frase que eu achei estranha, que ela diz que o Donald, ele roubou a infância dela e ele roubou a inocência. E eu acho que em alguns lugares esse lance de roubar a inocência pode ter vários significados. Então eu não sei se a gente partir do princípio, né, apenas lógico, a gente pode pensar que alguém da casa fez algum mal, né, a ela, tocou ou deu alguma coisa para ela ficar tonta, porque tinham muitos adultos na casa. Se de fato foi isso que ela quis dizer, ou era alguma coisa em questão à interpretação, ou até tradução, enfim. Mas eu acredito assim que ela tem muitas coisas aí para contar, e também outras pessoas que moravam na região, outros também estudiosos que foram ter contato com esse caso. Muitas pessoas estudaram esse caso e tentaram ali, muitas pessoas que são ali, né, ali simpatizam com o paranormal, viram e acham essa história extremamente bem documentada e também muito boa, e eu também, sinceramente, achei muito interessante. Eles moram perto da região, conhecem a história, ouviram o podcast, podem responder algumas coisas aqui.
coloquem aqui nos comentários, tá? Porque também ajuda bastante, enriquece o vídeo e o vídeo fica cada vez mais rico, e isso que importa, tá? Eu também tenho várias coisas que eu queria aí tirar essa dúvida e também queria fazer uma coisa agora, tá? Pedindo depois que vocês coloquem aqui, né, nos comentários o que vocês acharam da história, também o que vocês querem e se tem alguma coisa para agregar, coloquem aqui que eu vou gostar muito. Mas antes de encerrar o vídeo, porque a história vai, né, querendo ou não, ficando por aqui, eu queria só dar aqui uma mensagem, passar para vocês aqui, na verdade, um agradecimento. Eu queria agradecer vocês por todo o carinho, de verdade. Eu vou ser muito rápida, tá? Porque eu não quero, no momento não dá para ficar tocando muito nesse assunto, mas assim, muito rapidamente eu queria agradecer a todos vocês, tá, que ficaram comigo até aqui e que também estão dando essa força, tá, no momento que eu estou vivendo agora. Tá sendo um momento difícil e vocês estão me dando muito apoio, muito carinho, tá? Vocês usaram a hashtagzinha lá que eu deixei no post da comunidade. Eu achei incrível. A luta continua. Eu vou terminar aqui de fazer o meu trabalho e vou continuar, né, os tratamentos do Jimmy. Então assim, eu tô agradecendo do fundo do meu coração aí vocês, porque vocês estão me dando muito suporte, muita ajuda, muito carinho. Então eu agradeço também pelo Jimmy, tá? Que não pode falar, mas pode sim aí retribuir esse carinho e dizer pra vocês que talvez muitas pessoas que me assistem não se considerem um amigo, mas eu digo pra vocês que quando eu tô falando com vocês agora e também, tá, nesse momento agradecendo vocês, eu estou agradecendo como uma amiga, uma pessoa que tá sempre com vocês e que gosta demais disso aqui, gosta demais do que faz, e que sempre que a minha humanidade, né, o meu corpo físico, ele for capaz de trazer um bom conteúdo pra vocês, eu vou fazer, porque vocês sim são uma parte muito grande, muito importante da minha vida. Então eu agradeço muito todos os votos aí, tá, sinceros, e aquelas energias extremamente boas e positivas que vocês mandaram pra mim. Muito obrigada mesmo, no meu nome, no nome da minha família, no nome do meu filhinho, do Jimmy. Sim, eu sou mãe de pet. Para as pessoas que criticaram tudo isso, só sinto dizer que o coração é algo individual e a gente coloca dentro dele aquilo que a gente quiser e aquilo que cabe dentro dele. O meu filho cabe, os meus 7 filhos gatos cabem, e todos vocês também cabem dentro do meu coração. Obrigado por tudo. Coloque aqui nos comentários, tá? Se vocês querem mais histórias como essa, tá? De poltergeist, que eu consegui arrumar algumas aqui muito boas e eu trago pra vocês na semana que vem. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um final de semana maravilhoso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.